Vamos apresentá-los? Vamos. Vamos lá. Estamos recebendo aqui o Ney Arruda Filho, o Piti, o Ângelo Arruda, é Lito, né? O Lito. Eles são filhos do Dr. Ney Arruda e a gente quer falar um pouquinho do legado do Ney. Uma liderança lajadense que dá nome ao parque junto à orla do Rio Taquari, o Parque Ney Santos Arruda. O Ney Arruda, ele foi um dos fundadores da rádio, ele foi um dos primeiros microfonadores da rádio. Ele apresentou um programa aqui que depois eu apresentei por um período bem grande. Aliás, eu apresento até hoje, mudou o nome, que era o Esportes em Desfile. Ele é o programa mais antigo da rádio nesse horário, que era um programa noticioso de esportes, que valorizava as entidades do interior. É um dos fundadores mais importantes da Univates, da nossa universidade. E a gente está aqui para falar um pouco mais dele, mas principalmente desse dia e do que representa a passagem do Ney Arruda aqui pelo Vale do Taquari. Ângelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu agradeço, em nome inclusive dos meus irmãos e da família, essa referência que vocês estão fazendo ao pai, que realmente foi um sujeito apaixonado por Lajeado. Tudo bem, Pete? Como é que tá? Bom dia. Tudo bem, Moisés? Bom, Elis. Agradeço também em nome da família e é muito bom sempre estar aqui com vocês e poder usar desse microfone que tem um alcance incrível aqui, não só no Vale, mas também em todo o estado. Agora, Ângelo e Pete, a gente precisa citar aqui a Raquel, a Isabel, o Marcelo, que infelizmente já faleceu, que são os outros irmãos, a dona Geni, né? A mãe de vocês. O Ney Arruda faleceu em 2017, com 87 anos. Por onde a gente começa? O que esse cara representou? E eu quero saber de vocês, falando como filhos, o que ele representou para a família, para vocês? Eu vou falar primeiro porque eu carrego o nome, né? Eu carrego o peso do nome. Meu nome é Ney Arruda Filho, né? E eu fui o quinto dos 5 filhos, eu sou o caçula. E o pai sempre foi uma figura muito forte, né? A gente tem, de minha parte, eu como o caçula, eu tenho uma visão sempre do meu pai saindo de casa, né? Meu pai estava sempre fora de casa, né? A mãe que era que organizava, minha mãe era professora estadual, ela era professora de história no Colégio Castelo Branco, nós todos estudamos lá, todos os irmãos estudaram lá. E o pai era um cara que estava sempre envolvido com alguma coisa. Ele tinha sempre alguma coisa, alguma atividade comunitária, sempre alguém lá em casa para ouvir a opinião dele, para pedir um conselho dele. Então, desde o início, né, desde o início da vida dele como advogado, ele já, até antes disso, ele exercia uma liderança na ação católica, na juventude católica. E ele, quando voltou a Lajeado depois de formado, se não me engano, era ele mais 2 advogados que haviam em Lajeado, e ele cheio de energia. Então, tem o Estatuto do Clube Atlético Birajá, por exemplo, do Bira, né? Quem fez o Estatuto do Bira foi o pai, né? Então, assim, vai dizer, o que ele tinha que ver com basquete? Meu pai tem paralisia infantil, nunca jogou basquete, né, Lito? Mas ele era envolvido com isso. Ele foi fundador do Lions Club, a APUAT, Associação Pro Ensino Universitário no Vale do Taquari, ele é um dos fundadores, está lá a ata. O Moisés falou da questão da rádio, né? Ele foi o primeiro gerente da Rádio Independente, está no Museu da Rádio aqui, né? O pai foi o primeiro gerente e apresentou programa de auditório na rádio que era lá onde é a CIL hoje, né? Onde é a CIL, havia ainda as cadeiras do auditório ali, né? Que as pessoas iam assistir o programa de rádio, né? Programa de calouro e tal, uma coisa impressionante. Então para nós, o legado que ele teve foi um legado de muita entrega para a comunidade, né? E de muita realização para a comunidade, né? O Lito tem a atuação dele no hospital, tem a atuação dele comunitária também, né? Eu também tenho porque isso a gente traz com a gente, né? Da terra que nos deu de comer, e o pai sempre dizia isso, né? A terra que deu de comer aos meus pais e que me deu de comer vai dar a comer você tem que devolver isso, né? Para essa comunidade, para esse lugar maravilhoso que a gente vive. Agora, Lito e Ângelo, a gente esqueceu de falar, ele foi presidente do Lajadense também. Ele era um apaixonado por futebol, né? E dentro dessa linha de relato que o Pete colocou, ele se metia em tudo, né?
eu acho que era do perfil dele essa liderança, essa postura de liderança, de assumir, digo, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou tomar a frente, né? E todas as coisas que ele participou bem revelam isso, né? Então, ele teve atuação em praticamente todas as áreas, né? Inclusive porque era um apaixonado por futebol, gostava muito de futebol. Inclusive, nos últimos anos da vida dele, eu me recordo que ele tinha ele assistia todos os jogos do Lajadense. Quando o Lajadense ainda passava na televisão, ele tinha as assinaturas todas. Ele, quando tinha algum jogo, ele ia. E o Lajadense era uma paixão dele, né? Inclusive, teve ocasiões em que a gente chegou a levar ele no estádio já com dificuldade para se locomover, com cadeira de rodas e coisa e tal, mas ele queria ver, né? Então, como eu referi, ele era um apaixonado pelas coisas de Lajeado. E eu acho que, para mim, o grande exemplo, né, é que ele nos ofereceu a vida toda bons exemplos, né? Sempre estimulou todos os filhos a participar de questões, de assuntos ligados à comunidade, né? E estimulou eu e o Pete muito na questão do direito, né? Nos estimulou também a questão de entrar na área acadêmica, né? Acabamos nós dois nos aperfeiçoando com pós-graduação, mestrado e fomos durante muitos anos professores universitários. Depois os anos vão batendo e a gente acaba abrindo mão de certos compromissos. Mas, enfim, eu acho que a cidade, de certa maneira, prestou uma homenagem importante, dando o nome do parque, que é tão bonito, para Parque Ney Arruda, Ney Santos Arruda. E estamos felizes, de certa maneira, por poder compartilhar com todos vocês e com a comunidade nesse momento importante. Ele foi um grande líder, como vocês todos estão colocando para a gente, né? Vocês conseguem descrever ou mensurar todo esse carinho que ele tinha por Lajeado? Ele até poesia de sobre Lajeado fazia. Tem um sonetinho dele que a gente brincava em casa, né? E o pai era além de tudo, ele era um poeta, né? O pai nós temos registros de poesias lindíssimas que ele fez. Cada filho nascia, ele fazia uma poesia. Cada filho e cada neto, né? Nós temos aí, os 4 irmãos, nós tivemos 9, todos, né? A soma de 9 filhos, né? Então agora já estão os bisnetos chegando, já chegaram. A minha mãe conheceu alguns bisnetos, o pai não chegou a conhecer. Mas o pai, quando foi morar em Porto Alegre, ele foi morar numa pensão. E na época não tinha estrada, então se ia de vapor, né? Não era vapor, gasolina acho que chamavam na época. Mas era barco. Que eram os barcos que iam, então assim, não era como é hoje, tá? A pessoa estuda em Porto Alegre, ou vai em Porto Alegre e volta no dia, né? Ou a gurizada estuda e vem no final de semana para ficar com a família e com os amigos. Naquela época não tinha isso. Então o pai tinha muitas saudades de Lajeado, né? Então ele escreveu um sonetinho que é assim, né? Viajante, pare aqui, veja o rio, os montes ao fundo. Essa é Lajeado, a minha terra, a maior terra do mundo. Então esse é um deles, né? Então ele transbordava afeto por Lajeado. E o Lito, a gente passou, né, vergonha, entre aspas, com ele muitas vezes. A gente estava em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça e tal, né? E aí encontrava com algum advogado amigo de Porto Alegre ou com um desembargador e tal, e dizia, aí, doutor Ney, como é que tá Lajeado e tal? Não, Lajeado continua sendo um ótimo lugar para se viver, né? Eu vi que o senhor foi fazer um curso em Paris, né, desembargador? Sim. Não, Paris e Lajeado são 2 cidades maravilhosas para se viver. Eu prefiro Lajeado, ele dizia. Então, fantástico. Eu adoro isso. Ele brincava muito com isso, com as pessoas, né? Ele disse que Porto Alegre era um bairro muito, muito próximo de Lajeado e que era bom ir passear em Porto Alegre. Né? Eu gosto de Porto Alegre, de caminhar na Rua da Praia, na época, né, que tinha o comércio na Rua da Praia. Né? Então ele brincava e a gente ficava na época, né? A maturidade nos faz superar esse tipo de sentimento, mas em alguns momentos, né, Lito? E depois a gente leva isso na gozação, porque assim, muitos colegas assim que a gente trata de assuntos ligados à nossa profissão,
referiam, tem que ir uma hora dessas ir a Lajeado, conhecer Lajeado, né? Aí eu sempre usava a mesma história, né? Meu pai sempre dizia que 2 cidades que não dá para morrer sem conhecer, uma é Paris e outra é Lajeado. Se tu tá com muita dificuldade para ir para Paris, vem para Lajeado, que é mais pertinho. Eu acho fantástico quem sempre defende que na cidade onde você nasceu, onde você mora, onde você habita, tudo é melhor. Eu acho fantástico isso, esse aguerrimento de chegar, não, aqui a gente, não, mas Lajeado a gente tem um bar que é melhor, Lajeado a gente tem uma universidade que é melhor, tem um time lá que é melhor, onde tudo é melhor. Eu acho fantástico isso. Agora, gente, dentro dessa história linda do Ney Arruda, o parque ele está na orla do rio Taquari. Eu quero saber de vocês o que tem dele lá. Dentro da simbologia, da história, quando vocês chegam no parque, quando a gente remete à história do Ney Arruda, o que vocês lembram dele? Eu lembro de pescar lambari no Porto dos Bruder, ali, né? E de ir com o pai, logo que construíram aquela pista, né? Que se faz o quê? Faz 35 anos, né? Foi quando fizeram uma tentativa de revitalizar ali, que acabou depois voltando a um certo abandono. A ciclovia vem depois, né? O pai tinha muito carinho pelo rio, né? Por aquele lugar, né? Assim, a cidade nasceu ali, né? E o pai morou primeiro, né? Na rua Borges de Medeiros, né? Não, minto, na rua Francisco Arnal, que é a rua ali do Banrisul, lá do centro, que vai até o Fernandes Vieira. Eles moraram ali, né, Lito? Na metade da quadra. Ali. Na metade da quadra. Existe a casa ainda, estava alocada para um órgão da prefeitura, agora eu acho que a casa está vazia. Casa do meu avô, do vô Albino e da avó Celeste. Então o pai morou ali, né? Assim, isso é na porta do cantão, né? Na nossa... Né? Então, a enchente chegava ali na esquina do Fernandes Vieira, então tem toda essa questão folclórica. E de ir até o rio, né? De caminhar até o rio, da rua Beira Rio ali, né? Onde tem ainda algumas casas antigas, tem o Vinagre Sprints, né? Tinha um supermercado Trivaler, seu Trivaler que foi um dos fundadores da rádio, né? Que era muito amigo do pai. Então, o pai tinha muito carinho. E o pai se lamentava um pouco do desenvolvimento. Ele era um entusiasta do desenvolvimento, do crescimento de Lajeado, até algumas coisas feias, né, Lito? Ele achava bonito algumas coisas feias, por exemplo, o comércio da Júlio, né? Pai, mas tu vê, não tem mais árvore aqui, que é uma coisa que hoje se discute, né? E ele via aquilo até um dado momento como um crescimento. Mas ele se ressentia, não sei se seria bem um ressentimento, que a cidade tinha crescido de costas para o rio. Então, porque o rio era um elemento muito importante na cidade. Então, isso era uma coisa que ele às vezes falava para nós, né? Assim, que o pai foi candidato a prefeito de Lajeado em 1976, se não me engano, 76, acho que foi, e não se elegeu. Então, foi uma tentativa que ele fez. Ele foi vereador, várias legislaturas, mas não se elegeu prefeito, e daí, a partir daquilo, para o executivo, ele praticamente se recolheu. Mas ele dizia que havia uma negligência, digamos assim, dos gestores públicos de darem pouca atenção à orla. Né? E, de certa forma, né, Lito, penso que isso está se corrigindo agora, né? Tá se voltando, apesar das críticas, mas assim, era um lugar que, assim como o Parque dos Dique, né, que é um lugar alagadiço, que se não fosse fazer um parque, se não fosse cortar algumas árvores e urbanizar para as pessoas poderem usar, né, ficaria praticamente abandonado. Né? E hoje está sendo muito utilizado. Pescou lambari lá também com ele? Eu tenho essa lembrança também, porque na época de infância, praticamente era do Banco do Brasil do hospital para até o Rio, a cidade. Né? Então, a programação de final de dia e noite era ir com as crianças, né, para brincar na praça, né, e tomar sorvete no Urso Branco. Né? Tu fala um pouco de sorvete, a sorveteria era Urso Branco e tudo girava ali. Né? E, evidentemente, que nas tardes de verão, né, o pessoal ia para o rio e tomava banho ali, né? bem na altura do parque. Né? Então, são lembranças super boas. E agora, vendo a comunidade retomar esse espaço,
né, com um local que está sendo oferecido para a cidade, para todos os moradores, para poder aproveitar, né? Acho fantástico isso, né? Deixa eu atender aqui a nossa audiência, Elisa. O Maurel Lentes está mandando um recado e um grande abraço aqui para o Pete e para o Lito. Entrevista show, lembranças lindas deste grande lajadense, Dr. Ney Arruda. A Ivone está participando aqui também, está mandando um grande abraço pro Lito e pro Pete e parabenizando pela história do Ney Arruda também. O pessoal se manifestando aqui pelo 999 78 78 85. Tem alguma coisa que ele comentava assim, de que ainda gostaria de fazer pro Lajeado, mas não conseguiu, não teve tempo? Algo que vocês lembram? O pai agora, nos últimos anos, ele já tinha mais de 80 anos, né? O pai teve, em 2006, eu acho que foi, em 2006 ele teve um câncer. E aí foi uma luta bem aguerrida, né? Dele e de todos nós, né? Para que ele tivesse vontade de viver e de vontade de ter uma segunda chance, né? E ele de fato enfrentou e teve, depois do câncer, ele teve, dá para se dizer assim, mais 7, 8 anos de boa qualidade de vida. E nesse período, ele queria muito saber o que as pessoas queriam para Lajeado, o que o povo de Lajeado pretendia para a cidade e tal. Então ele chegou a encomendar, essa pesquisa existe, né? Ele chegou a encomendar uma pesquisa no banco de dados regional da Univates, né? Foi feita uma pesquisa, se não me engano, foi coordenada pelo professor mestre, doutor, grande amigo Sandro Nero Faleiro, né? O Sandrinho coordenou essa pesquisa, que foi a pesquisa uma pesquisa de opinião, né? Para saber o que as pessoas queriam de melhor para Lajeado, né? E esse documento existe, tá lá. Eu tenho ele lá no escritório, né? E o banco de dados regional também, a Univates com certeza tem isso nos seus arquivos, né? Que ele queria muito saber e queria muito colocar. E ele entregou esse documento, se não me engano, ele entregou para a CIL na época, e não me recordo se era o Paulo Hoppe, o presidente, acho que era o Paulo Hoppe na época, né? Também Paulo Hoppe não está mais com a gente, mas então ele queria contribuir mais um pouco, né? E uma outra contribuição que ele queria ver muito, né? Era o lajadense grande. E aí, na época que se teve a ideia, né, bom, o estádio antigo não tem mais muito como reformar, é uma concepção antiga, temos que partir para a concepção de arena e tal, né? O pai se colocou à disposição, né? Ele já estava velhinho, né, Lito? E ele ficou à frente daquele projeto, né? Ele tomou à frente do projeto de venda da área do lajadense do estádio florestal, né? E aquisição e construção da nova área. Tanto que tu falaste antes da questão de ir a jogos, né? Eu fui com ele a jogos, ele tinha um camarote lá, logo ele foi um dos primeiros a comprar o camarote, tinha um camarote com 10 assentos na arena lajadense, né? E então esse foi um outro. Então ele queria deixar uma contribuição realmente para um norte, digamos assim, talvez para os gestores, né? E ele fez isso através da pesquisa que ele bancou, né? Ele custeou junto ao Banco de Dados Regional e também essa liderança que ele exerceu, né? Que também receberam críticas também, né? Se era de tirar o lajadense aqui do florestal ou não, se foi uma boa, se não foi uma boa, não tem como voltar atrás no tempo, né? Mas aquele momento o que apontava era isso. E ele exerceu essa liderança, como o Lito disse, ele coordenou esse projeto, né? Para a construção do novo estádio. Pete Arruda, Ney Arruda Filho, Ângelo Arruda, o Pete e o Lito, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio, Lauro Matias Miller, esse estúdio aqui que tanto o pai de vocês comunicou, né? Ele foi um colaborador fundamental, um dos idealizadores da Rádio Independente, um dos fundadores da rádio. Muito obrigado pela presença e eu tenho certeza que a noite vai ser emocionante para todos vocês. Tá bem, Moisés e Elis, muito obrigado pelo carinho de sempre e pela atenção que vocês dispensam aí a gente, pelo trabalho que vocês realizam, que é de uma relevância incrível aqui, né? Esse jornalismo com esse foco local e essa interação
que vocês têm com o local, com as comunidades locais, isso é fantástico, cara. Isso é de um valor imensurável, né? Como diz a propaganda do cartão de crédito, né? Não tem preço. Lito, muito obrigado. Tá bom, agradeço a vocês o convite, é super legal o programa e vamos em frente que hoje o dia vai ser intenso. Vai ser, sem dúvida alguma. 9h08, Elis, uma aguinha agora? Exato. E um cafezinho, né? Pode ser. A gente merece. E a gente volta daqui a pouquinho.